Glória a Deus. Me sinto honrada por estar nesse altar. E o temor, ele vai se transformando em alegria, em convicção e até em modo de vida. Mas nós precisamos aprender a viver no temor do Senhor. E mesmo vivendo no temor do Senhor, nós conservamos hábitos. E os hábitos, eles são vistos no nosso comportamento, na forma que nós agimos e reagimos. Mas hoje eu quero lembrar a você e também a mim, trazer essa convicção, que este dia foi o Senhor quem fez, para que nós estejamos nos alegrando nele. E este dia é um dia onde você que tem orado, você que tem esperado, e você que tem se afligido e tem procurado com esperança que exista alguém muito maior que um presidente, do que com um poder nas mãos na terra, possa olhar para você. E houve um dia na vida de Josué que o nosso Deus disse para ele: hoje eu começo a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel. E eu serei com você como eu fui com Moisés. E saberão que sou eu que estou te levantando e te honrando. E a Bíblia diz que esse dia na vida de Josué foi um dia extraordinário. Nós estamos num evento para mulheres. E por que eu trouxe essa palavra que Deus disse a Josué? Como mulher, e mesmo sem entender profundamente o que é ser uma mulher cristã, uma mulher que segue a Jesus, uma mulher que teme a Jesus, você só pode ser constituída quando teve a oportunidade de se casar. Você só pode ser constituída debaixo da honra, do chamado e da missão que Deus deu ao seu marido. Porque a palavra de Deus prevê assim: Deus o Pai é cabeça sobre seu Filho Jesus Cristo, e o seu Filho, o Senhor Jesus, é cabeça sobre o seu marido. Nós vivemos em um tempo, em uma época, em que é comum as mulheres se sentirem oprimidas e não terem força na sua vida psíquica, no seu conhecimento interno, entender que ela vai ser feliz, que ela vai ter esse dia extraordinário na vida dela, tendo um marido, de repente, com as características que o seu ainda não enguiçou o disco não. É que essa palavra ainda, ela deve te acompanhar todos os dias. Porque você deve desenvolver dentro de você a perspectiva de que Deus muda a sua sorte diante dos seus próprios olhos. E eu quero falar para você rapidamente de 3 mulheres. Abigail. E Abigail, ela, acredito que era como você, como nós. Ela não concordava no seu íntimo com algumas atitudes que o seu marido tomava. E o seu marido, a Bíblia diz assim, que ele era mau. Sabe, viver com uma pessoa que é má, quando você já se certificou que não foi num dia de explosão, de nervosismo, ou num dia que voltou a lembrança dos dias maus da infância, porque os 7 primeiros anos da nossa vida, eles são o alicerce, né, da nossa personalidade. As colunas da nossa personalidade são levantadas nesse período, onde a criança ela está ainda em formação. Criança até o 6º ano não entende as coisas abstratas. Ela responde muitas coisas num efeito meio que papagaio, mas ela não está entendendo. Ela não está conseguindo elaborar significantes. Ela só está percebendo. E Abigail, ela casou com um homem mau. E aquele homem um dia tomou uma atitude contra um homem de poder. E ali poderia ser o extermínio, o fim da sua família. E Abigail, ela tomou uma atitude. E ela fez algo e levou ao rei.
E aquele homem morreu quando ficou sabendo que ela tinha ido até o rei. O marido dela morreu. Ele não tinha estrutura para suportar o bem do Senhor. Mas a sorte de Abigail foi mudada. Porque a própria esposa de Davi não era como Abigail. Nós, nesse dia, temos falado sobre mulheres anônimas. Mas quando você eleva os seus olhos para o céu e reconhece que Jesus Cristo te substituiu na cruz, Ele te incluiu na morte dEle. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. E hoje você vive nas regiões celestiais com Cristo. Com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, você hoje tem o poder para mudar não apenas a sua história, mas a história da sua família. A segunda mulher que eu quero falar sou eu. Houve muitos dias na minha vida que eu não acreditei que eu era. Eu tinha uma esperança dentro de mim. Havia, sabe, aquela, como um raio, um pensamento que me dava uma esperança de que precisaria existir um Deus que me amasse, que me acolhesse. É o Deus que ama e acolhe os órfãos. Eu tinha pai, eu tinha mãe. E eu os tive por 60 anos. Eles foram morrendo, primeiro a minha mãe, depois o meu pai, mas já numa idade adulta. Eu precisei aprender a honrar a minha mãe. Eu conheci a Jesus quando eu tinha 19 anos. Aos 35 anos, eu já estava convencido no meu espírito que eu precisava encontrar em Cristo a graça para honrar a minha mãe no meu coração. Perdoá-la. Minha mãe foi uma mulher muito boa. Eu me emociono porque eu acho que nesse momento mistura, sabe o quê? A saudade. Porque depois que a gente amadurece, aquilo que nos afligia na imaturidade emocional, no amadurecimento emocional, se torna ensinamento. Começa a ser o vinho novo na nossa história. Porque em Canaã da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Mas nós somos casados com o Senhor Jesus. E quando nós vamos vivendo com Ele, Ele vai transformando a água das nossas lágrimas derramadas em um vinho novo. Mas eu ouvi minha mãe me falar muitas vezes. Ela me falou que quando ela era jovem, o pai dela dizia: Luísa, fico preocupado porque se você casar com um homem mau, tem possibilidade, né? Meu avô estava certo. Abigail tinha encontrado um homem mau no caminho dela. Mas aquele homem, sendo honrado por ela, poderia ser preservado a descendência dele por causa de uma mulher. Deus criou a mulher por causa do homem e criou a mulher para ser auxiliadora. Pare de chorar por causa de noites frias, dias de abandono, e comece a conhecer a sua história em Cristo Jesus. Este é o dia que Deus começa a levantar a sua vida para te honrar diante da sua família, diante das pessoas que te conheceram e diante das pessoas que virão a te conhecer. Mas a minha mãe me contou muitas vezes que o pai dela dizia: Luísa, tenho medo que você case com um homem mau, porque você pode apanhar. E ela dizia: meu pai, não se preocupe comigo não. Ele poderá bater em mim com as mãos, mas eu baterei nele com a língua. Pare um pouquinho e olhe para dentro de si e reconheça que você tem um mundo interno. Começa a prestar atenção no que você pensa, no que você fala, no que você acha. Você é responsável em conhecer a si mesma. Muitas vezes dentro de nós existem verdades que não são bonitas, e nós começamos a sair de nós e a contatuar o mundo externo, porque fugimos de nós. Não fuja de você.
A felicidade mora dentro de você. E você vai encontrá-la quando aquietar a sua voz interior, começar a ouvir a voz do bom pastor. E minha mãe, com essa filosofia, uma mulher forte, passei minha vida toda querendo convencer a mim e o mundo que eu era parecida com meu pai. Eu admirava meu pai, mas era muito difícil a minha transformação, porque ao me transformar eu ia descobrir, e fui descobrindo, que na verdade eu pareço muito mais com a minha mãe. Sempre pareci muito mais com a minha mãe do que meu pai. A minha força como mulher, força de personalidade, coragem de enfrentar o dia escuro, eu herdei dela. Mas, terminando, isso que a minha mãe acreditava, que a força dela estava na língua. Essa não é a minha força, não. A língua tem o poder de morte e tem o poder de vida. Se você não discernir, a sua vida vai estar gerando para a sua vida morte. Morte dos seus sonhos, das suas esperanças e muitas vezes da própria fé. E a fé é a arma de vitória para nós vencermos o mundo. Eu quero dizer que a minha mãe continuou usando a língua. Ela tinha um filho, eles tinham um filho, Sérgio, e ela queria uma menina. Muitas vezes as mulheres, principalmente, geram filhos com a expectativa de se ver nos filhos, para dar para eles o que ela não teve. Quem vai dar para você o que você não teve é Jesus. Todo bem procede dele. Mas a minha mãe, ela continuou usando o que ela tinha como entendimento, que era a força dela, a língua. Ela teve uma filha que ela pediu para Deus e Deus deu. Deus dá o que você pede. Você precisa começar a prestar atenção no que você faz com o que Deus te concedeu como resposta. Ele te ouve e você precisa perceber o que Ele tem te dado. E eu fui crescendo. Logo nos primeiros anos, minha mãe descobriu que eu era igualzinha ao meu pai. Nele ela não podia bater, porque graças a Deus meu pai foi um homem bom. Ele foi um homem bom, mas o meu pai nunca concedeu a coroa dele para minha mãe. Sabe qual é a sua coroa, homem? Sabe, mulher, qual é a coroa do seu marido? É o sacerdócio. Ele não pode deixar você engoli-lo. E meu pai, um dia eu ouvi ele dizer: Luísa, você briga comigo porque você quer mandar em mim, e eu não vou deixar. E eu falei: puxa, quem contou a ele? Porque eu não tinha história que o meu pai ouvia a voz do Espírito Santo. Mas a minha mãe, vendo que eu era igualzinha ao meu pai, em mim ela podia usar a arma que ela tinha revelado ao pai dela. E ela batia em mim com a língua. E ela dizia: você nasceu para dar desgosto. Eu pedi para Deus muito uma filha. Se eu soubesse que era você, jamais teria pedido, porque você abre a boca para falar besteira. Há palavras, há cobertores que nos ferem, mas Ele está substituindo o cobertor, aonde embaixo pode ter entrado, quem sabe, um escorpião. Quero dizer que eu vivi assim muitos anos. Quando tinha mais que 2 pessoas me ouvindo, eu preferia chorar. Chorava, porque o choro me diminuía menos do que saber que as pessoas estavam ouvindo só besteira. Eu estou contando o meu testemunho para dizer o seguinte: não despreze a sua história de vida, porque a sua história de vida, ela pode ter começado no Egito, e ouviu o faraó te ferindo. Um dia, a bispa Sônia me disse, fora de contexto, mas ela disse: Darcy, na vida da sua mãe sempre esteve o mesmo espírito que esteve em Saul. E eu ouvi rápido e levei um susto. Eu falei: mas... Aí eu entendi. O espírito que estava em Saul matava, procurava matar quem nasceu para reinar. As suas lutas é porque você nasceu para reinar.
quando eu tinha 19 anos, eu entendi que Deus existia e que Ele é amor, como eu sempre pensei que um Deus deveria ser. Uma semana antes de terminar o curso de psicologia, em 1979, eu não consegui entregar. Tinha 7 alunos amigos, 5 anos de caminhada juntos. Eu não consegui falar da minha experiência em psicologia organizacional, porque falar significava revelar as besteiras. E o professor Eduardo disse: como você vai ser psicóloga? Assim. E eu conheci Jesus. Cheguei em São Paulo e fui a uma igreja e fui assistir um filme. 2 missionárias num campo nazista, onde elas não podiam falar de Jesus. E elas falaram. E voltando para a igreja, naquele dia, eu, uma pessoa que não falava, comecei a ouvir os jovens testemunharem que aquelas mulheres eram corajosas. E meu coração parecia que ia sair pela boca. Ele fazia assim, porque dentro de mim nasceu o entendimento que elas não foram corajosas. Elas apenas assumiram o Espírito que Deus tem dado a mim e a você, a todos nós. E está disponível a você que ainda não provou. É um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A partir daquele dia, eu comecei a falar. Comecei a falar do que eu creio. E o que eu creio está na Bíblia. E nunca mais tive esse sentimento que eu falo besteira. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E para terminar, eu quero falar de uma mulher chamada Maria. No 6º mês, está em Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi enviado a quem? A uma virgem, desposada por um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Como é seu nome? E entrando o anjo aonde Maria estava, ele disse: alegra-te, muito desfavorecida, o Senhor é contigo. Ele escolhe aqueles que se reconhecem e pode ouvir ele dizer: desfavorecida. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você consegue dimensionar o que Deus está fazendo na sua vida? Porque Ele não faz acepção de pessoas. E aí Maria, ouvindo tudo isso, ela teve uma resposta. Como que você responde quando Deus começa a dizer que está te engrandecendo? Quais são as suas respostas aqui no mundo interno? Aqui fora, no mundo externo, pode ser que você já tenha aprendido a dar respostas religiosas, dar glória a Deus, e quem sabe até ter um movimento de louvor, de adoração. Mas Maria, ouvindo tudo isso, ela disse apenas uma coisa ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Há um caminho sobremodo elevado que Deus está te
te conduzindo. Eu às vezes tiro os meus olhos daqui, porque tem algumas pessoas para cá. Deus está falando com você, porque a palavra dele nos alcança onde nós estivermos, mas ele está falando a cada uma de nós. A palavra de Deus é como uma semente, e ela está caindo, e o que deve ter regado possivelmente o coração da sua esperança, pode ter sido as suas lágrimas. E as lágrimas, elas têm um poder de se transformarem nas sementes de alegria que você vive hoje. E Maria, ela disse assim: como será? A lógica não alcança. Quantas vezes você olhou para o céu e viu as estrelas e até teve um momento de inspiração romântica? A Bíblia diz que Deus olha do seu alto e sublime trono e vê você aqui na terra. E Ele tem um plano e um desejo que não será frustrado jamais. Ser glorificado em você, na sua história. Como será? Ou como depende de Deus. Mas o que precisa é ter no seu coração uma quietude e uma disposição de dizer: eu não sei como vai ser, mas cumpra-se em mim a sua vontade. O marido de Abigail era mau. O marido de Maria não. Um bom homem. A Bíblia diz que José, estando casado com Maria, ele ainda não tinha conhecido Maria. E ele intentava no seu coração não difamá-la, porque ele era nobre, porém ele planejava deixá-la. O mesmo anjo, ou outro anjo, veio e disse: não faça nada contra sua mulher, porque foi Deus, é Deus que está agindo. Feche seus olhos. Pai, é o seu Espírito que nos convence da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Sabemos que a sua palavra não volta vazia. Por dias, talvez por meses, o Senhor inspirou e conduziu pastora Maria e sua equipe a preparar esses dias. E nós sabemos que o Senhor jamais deixaria sem colocar as suas sementes sobre a mente, o coração e a vida dessas mulheres que representam hoje aqui os seus maridos e têm os seus filhos junto com elas, junto em sua família. Nós sabemos que este é o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegrássemos em Ti, hoje com um propósito. O Senhor começa a mudar a sorte de cada uma de nós, e todos saberão como o Senhor faz. Recebe a nossa adoração, e você recebe o milagre em nome de Jesus. Amém.